Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 47º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, ele rapará a cabeça. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos, feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireato e, pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento do cesto e um pãozinho bem fino, feito sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo:
o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses, você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo, vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel.
De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça. Todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Naphtali, 53.400. Estes
foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zoar, será chefe dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste. E Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel,
filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700, e junto a ele acampará a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Chegamos ao fim da leitura de nosso 46º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.